Muito bem, terceiro ano. Então, conforme tinha combinado, vou passar para vocês então algumas orientações sobre a segunda avaliação trimestral de matemática, tá? Vou explicar o que puder ser explicado, né? Algumas questões vocês vão fazer, as outras eu fiz aqui, né, para a gente ter uma noção do que fazer, tá bom? Então vamos lá. Na questão de número um, Pedro e Vivi vão se casar e foram fazer separadamente a degustação de bolos para o casamento. As opções de sabores disponíveis para degustação eram morango, maracujá, limão, chocolate e abacaxi. Eram 5. Vivi foi em um horário antes de Pedro fazer a degustação e, sabendo que Pedro não gostava dos sabores morango e chocolate, escolheu o sabor limão. Então ela descartou 2 sabores, ficaram 3 para serem escolhidos. No dia seguinte, Pedro foi fazer a degustação e excluiu imediatamente os sabores dos quais ele não gostava. Então agora nós temos 3 opções de escolha. E eu quero a probabilidade de Pedro ter escolhido o mesmo sabor de bolo que Vivian. Então eu tenho 3 possibilidades de escolha, mas para uma única, porque Vivian escolheu limão, então qual é a probabilidade dele também escolher limão? Então, 1/3. Muito bem. Na número 2, Débora trabalha em uma empresa que paga R$ 22 por hora trabalhada para uma jornada máxima de 10 horas. Toda vez que Débora trabalha mais que 8 horas diárias, ela recebe as horas extras, com um valor adicional. Esse adicional é equivalente à metade do que ela já recebe normalmente por hora. Então, eu quero qual é a lei de formação para esse salário. Então, primeiro, né, se ela trabalha mais de 8 horas, ela recebe hora extra. Então, você vai concordar que entre 0 e 8 horas, ela vai receber R$ 22 por hora, 22x. Né? E se passar desse tempo de horas, né, entre 8 e 10 horas, que ela pode ficar no máximo 10 horas, então ela vai ter, né, hora extra aqui para receber, que corresponde à metade dessa hora trabalhada, dessa hora extra que foi trabalhada. Então ela vai receber os 22x do salário dela, mais 11, que é a metade da hora que ela trabalhou a mais. Então se ela trabalhou X horas, a hora, né, a jornada dela seria de 8 horas para receber o salário, né, x menos 8. Então, 22x mais 11 que multiplica x menos 8. Então, essa aqui seria a nossa resposta. Tá? Número 3. Pedro está utilizando seu estojo de lápis de cor em uma aula de biologia para colorir o esquema de uma célula. Pedro tem 36 lápis em seu estojo, sendo que 5 são de tons de vermelho e 3 tons de marrom. Para colorir determinada organela, ele precisa utilizar um tom de vermelho ou de marrom. Qual a probabilidade de Pedro retirar aleatoriamente desse estojo um lápis que sirva para colorir essa organela? Então, por aqui, ó, tem o ou destacado aqui. Esse ou, ele faz para mim, a minha probabilidade ser somada. Então, a probabilidade é o que eu quero dividir pelo que eu tenho. Então, eu tenho 36 lápis. E eu quero colorir ou usando 5 vermelhos ou 3 marrons. 5 mais 3, 8. Então, 8 e 36, essa é a nossa resposta. 4. Considere a função trigonométrica de f, né, entre 0 e 2π, definida em R, dada por f de x igual a seno de x menos 1. O gráfico dessa função está representado em... Então, olha só. Seno de x menos 1. Esse menos 1 aqui vai mexer com a nossa imagem. Tá? Então, olha aqui. Fiz aqui, por exemplo, se o x vale 0, no lugar do x eu vou pôr 0. Então, seno de 0 menos 1. Eu sei na minha tabela lá que o seno de 0 é 0. 0 menos 1, menos 1. Então, significa que quando o x for 0, eu vou marcar lá no eixo y, menos 1. Aqui, ó. Então, 0 e menos 1. Então, a letra E aqui já estaria fora. Né? A letra E eu não usaria. Calma. A letra E eu não usaria. A letra aqui, ó. Aqui tá, ainda
também não usaria, porque é menos 1, aqui está marcando 1. Né? A letra B eu também não usaria, e nem a letra A. Então só sobrou a letra C. Pronto, fechou. Fechamos aqui, fazendo só o seno de x, fazendo x igual a zero. Então, continuando aqui. O computador está velho, então está muito lento. Emanuel possui um jogo de cartas que tem 4 cores de cartas: vermelha, amarela, azul e verde. Para cada uma dessas cores há 10 cartas, então você concorda que são 4 cores, 10 cartas, são 40 no total, numeradas de 1 a 10. Ao dar início a uma jogada, Emanuel embaralhou todas as cartas desse jogo e irá retirar uma aleatoriamente. Qual a probabilidade de Emanuel retirar uma carta vermelha com o número 5? Então você vai concordar que eu tenho 40. E o que eu quero? Uma carta vermelha com o número 5. Então existe uma única carta com essas duas características, ser vermelha com 5. Então 1 sobre 40. Número 6. Uma fábrica de ração calcula o preço do pacote de ração vendido de acordo com a quantidade comprada pelo cliente. Para clientes que compram até 19 pacotes, o preço de cada pacote sai a R$ 80. Então, aqui nas nossas alternativas aqui, não deu para, na hora de converter, né, não salvou todas os sinais matemáticos aqui, né? Mas está vendo que está todo mundo aqui com 20. Então, você vai concordar que até 19 pacotes, né, é um número menor que 20. Então, se ele comprar de 1 até 19 pacotes, ele vai pagar R$ 80 por pacote. Então, como x é o número de pacotes, 80x. Entre 1 inclusive e o 20 exclusive. Beleza. Agora, se comprar acima de 20 pacotes, a partir de 20, então 20, 21, 22, né? Se o número de pacotes for maior ou igual a 20, ele vai pagar R$ 5 a menos por pacote. Ele pagava 80, agora vai pagar 80 menos 5, que multiplica x, a quantidade de pacotes. Então, essa aqui é para a gente, né, a nossa lei de formação nessa função. Tá? Essa aqui é a nossa lei de formação. Continuando, então. Na número 7, Amadeu gerencia uma sapataria e durante o levantamento das vendas do último mês verificou que o produto mais vendido foi um determinado modelo de tênis feminino. Nesse período foram vendidos 20 pares de tênis na numeração 34, eu até coloquei aqui, 20 da numeração 34, 30 pares na numeração 35, 40 pares na numeração 36, 45 pares na numeração 37 e 35 pares na numeração 38. Amadeu fez um segundo pedido desse modelo de tênis contendo apenas a quantidade de pares vendidos na numeração modal das vendas dele no último mês. Modal vem de moda, lembra? Moda é aquele valor que mais se repete. Quantos pares desse tênis tinham ao todo nesse segundo pedido feito por Amadeu? Então, fazendo a moda aqui, nós vimos que o valor que mais repetiu foi o calçado de número 37, que apareceu 45 vezes. Então, a minha resposta aqui é 45. Quantos pares de tênis tinham ao todo nesse segundo pedido? Como são 45, né, do número 37, eu não perguntei aqui qual o par, né, qual a numeração modal, né? Seria 37 que apareceu mais vezes, mas quantas vezes apareceu? 45. Número 8. A função f definida por tangente de x menos 1. Então aqui eu também vou mexer aqui com a minha imagem. Tá? Então o que eu fiz aqui, pessoal? Eu dei um valor para x, pular x valendo zero. Tá aqui, ó. Então, tangente de 0 menos 1. A tangente de 0, lá na nossa tabela, é 0. Então, 0 menos 1, menos 1. Então, o 0, quando x for 0, y tem que ser menos 1. Então, aqui, ó,
Eu já fiz duas de uma vez, tá? Porque eu não consegui gravar pausadamente. E o x valendo π sobre 4. Π sobre 4 você sabe que é 45 graus, que é 180 dividido por 4. Então a tangente de 45 graus é 1. E 1 menos 1 é 0. Então, quando x for π sobre 4, o meu valor de y tem que ser 0. Então, os pares ordenados lá são 0 e menos 1, aqui, ó, 0 e menos 1, e π sobre 4 e 0. Aqui, ó, π sobre 4 e 0. Então, por isso, a minha alternativa é a letra C. Na número 9, eu também vou precisar de descobrir qual que é o gráfico dessa função aqui, f de x igual a cosseno de 3x. Para isso, lembra que numa última aula nós fizemos uma forma geral da função trigonométrica, que é a mais b que multiplica o cosseno de cx mais d, onde esse c aqui vai influenciar no período. Lembram? Muito bem. Então, olha só. Eu fiz lá primeiro x valendo zero. Então, aqui onde tiver x eu pus zero. Então, 3 vezes 0, 0, cosseno de 0, 1. Então, quando o x for 0, o meu y vai ser 1. Então, 0 e 1. 0 e 1 aqui, ou é a letra A, ou vai ser a letra E. Ok? Agora, eu vou lá no meu período. O período, a fórmula do período é 2π sobre aquele coeficiente C, que lá em cima vale 3. Então, 2π sobre 3. 2π sobre 3, você concorda que o meu gráfico ele não vai ser esticado, ele vai ser comprimido, ele vai ser mais apertadinho. Então, entre a letra A e a letra E, quem tem o gráfico mais apertadinho é a letra A. Então, número 9, letra A. 10. Para a realização de um reparo, um reservatório com água com 20 mil litros de capacidade precisou ter seu volume reduzido por uma bomba. Esse reservatório estava completamente cheio e essa bomba retirou dele 2 mil litros de água por hora durante 6 horas. Significa, então, que saíram de lá quanto? 12 mil litros de água. Restaram 8 mil. Ok? Esse reparo durou 3 horas. E quando terminou, uma outra bomba foi acionada, levando 1.500 litros de água por hora para dentro desse reservatório até enchê-lo novamente. Durante esse reparo não houve entrada nem saída de água. Eu quero saber o gráfico que melhor representa essa situação. Então, olha só, nós já excluímos aqui a letra C e a letra E, porque aqui devia ser 8 mil, marcou 12, e aqui porque falou que esse reparo durou 3 horas. Aqui está falando que imediatamente começou a colocar água dentro do reservatório, então está errado, tá? Então, vamos agora então para o último fato, para ver qual desses gráficos para nós seria interessante. Bom, então você concorda que 12 mil litros de água foram retirados, eles vão ter que voltar para o reservatório. E foi acionada uma bomba que leva 1.500 litros por hora. Então, 12 mil litros dividido por 1.500 litros, 8 horas. Então, você vai concordar que essa caixa d'água vai ficar cheia após 8 horas. Certo? Então, aqui, ó, o reparo durou 3 horas. Então, aqui, entre 6 e 9, 3 horas. E 9 começou a encher mais 8 horas, 17. Por isso, a nossa resposta é a letra B. 11. Matheus está participando de um concurso culinário. Nesse concurso, os participantes realizam provas práticas e recebem notas de 5 jurados pelo prato que elaboraram. Em uma dessas provas, Matheus recebeu as seguintes notas desses jurados: 4,0, 3,5, 3,8, 3,5 e 4,7.
A nota final em cada uma dessas provas é determinada pela média aritmética simples das 5 notas recebidas pelo participante. A nota final de Mateus nessa prova de concurso culinário foi. Então, pessoal, eu quero aqui a média aritmética. Lembram? Vou deixar você fazer. O que é a média? É você somar esses valores e dividir pela quantidade. Então, você vai pegar esses valores e dividir por 5. Vai somar os valores, né? E dividir por 5. 12. Em uma empresa trabalham 40 funcionários, dos quais 24 são auxiliares e 16 são engenheiros. Desses funcionários, 5 engenheiros e 7 auxiliares fazem parte de um grupo de desenvolvimento de projetos. Um funcionário dessa empresa foi escolhido aleatoriamente para coordenar um determinado projeto. Sabe-se que esse funcionário faz parte desse grupo de desenvolvimento de projetos. Qual a probabilidade desse funcionário ser um engenheiro? Então, eu vou tirar essa quantidade, dessa probabilidade que eu tenho, do grupo de desenvolvimento de projetos, que são 5 engenheiros mais 7 auxiliares, 12. Então, desses 12, desse grupo, eu quero um engenheiro. São 5 no total. Por isso, a minha probabilidade é de 5 sobre 12. Então, daqui a pouco, a segunda parte, né, da nossa correção, tá?